Graças a Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, graça e paz seja abundante sobre a sua vida. Amém? Levante a sua mão direita lá em cima. Diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, você não sabe como essa pessoa chegou, só se ela estiver muito próxima, esposa, namorado. Mas faz o seguinte, pelo menos aí 4 pessoas, eu quero que você dê um abraço nele e diga obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Pelo menos 4 pessoas. Aí abraça alguém que você conhece, 3 que você ainda não abraçou hoje. Dá uma volta aí, mexe com alguém e diga: tá tudo bem, você chegou na casa de Deus. Diga aí para ele, diga: tá tudo bem, você chegou na casa de Deus. Diga: eu estou feliz por você fazer parte da minha vida esta noite. Aleluia. Diga aí para ele: se o dia não for bom, aqui vai melhorar. Amém? Maravilha. Depois que você fizer isso, você pode se sentar. Aleluia, Senhor. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Foi muito bom você ter vindo. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Maravilha. Vamos lá, gente. Olha, eu estou feliz por estar aqui esses 2 dias. Eu encontrei um povo de uma igreja especial, zelosa e de boas obras, né? Que trabalha com seriedade pelo reino de Deus. Ontem a minha esposa perguntava: e aí, como é aí? Como é a igreja? Como são eles? Eu disse: eu encontrei um povo sério. Encontrei uma gente que está fazendo coisa séria e com vontade de manifestar o reino de Deus segundo os princípios de Deus. E ontem eu não gosto muito de falar sobre mim, sobre o que o Senhor nos deu. Eu acho que não é necessário. Mas eu viajei muito no Brasil. Eu estou no Canadá há 2 anos e 2 meses. Eu viajei cerca de quase 24 anos no Brasil. O Brasil tem mais ou menos em torno de 5.500 municípios. Então, eu só não viajei mais que o Daniel e o Samuel, mas o resto eu andei. Mas eu preguei pelo menos, até onde a gente contou, eu e minha esposa, em 2.500 cidades, pelo menos. Amém. Do Brasil, 2.500 cidades, fora os países aí fora. Eu encontrei igreja de todo jeito, gente. Vocês não têm ideia. Tem lugares que eu entrei, eu falei: eu vou sair lá fora, eu vou olhar na placa de novo, não é possível, isso aqui é igreja, não é possível. Enfim, entrei em lugares assim que me confundiram por alguns momentos, mas o Senhor é bom. Eu encontrei no pastor Maurício, no Adriano e nessa igreja, e todos os amigos e os irmãos que nós tivemos um tempo juntos, uma seriedade para com o reino de Deus. Então, Deus seja louvado por isso. O Senhor te esconda nele e você fique firme. Aleluia, Senhor. Porque ele vem. Aleluia. Se tardar, esperar, porque certamente virá. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Amém? Ontem nós tomamos um caldinho de cana. Vamos comer um negócio mais pesado? Livro do Apocalipse, capítulo 5. Glória a Deus. Minha oração é que você saia no mínimo vivo daqui. Aleluia, Senhor. Glória. Traz um, tá gelado. Faz isso não. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Amém? Amém. Benção. Vamos lá. Vamos iniciar no versículo 1. Se vocês entendem que é bom estar em pé, podem estar em pé, como desejar, ok? Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, entre os anciões, e um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Encerramos no... Vamos continuar, vai. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Amém. Diga graças a Deus. Estejam sentados, por favor. Deus te abençoe. Se você quiser, obrigado, querido. Tranquilo. Se você quiser, pode manter a Bíblia aberta. Se quiser anotar, anota. Senão depois pega e vê a mensagem com a igreja aí. Glória a Deus. Desde ontem o Senhor tem trabalhado conosco. Ontem foi um processo de construção pesado. Quem não veio, procura ouvir pela fanpage ou pelo Facebook da igreja, e vale a pena ouvir o que nós ouvimos ontem. E hoje nós vamos continuar. Então, consciente do meu compromisso com a igreja, e eu estou tentando conciliar a atmosfera do evento com toda a igreja, jovens e enfim. Então o que você vai ouvir agora, esta noite, é uma palavra muito séria. É um nível um pouquinho mais alto, assim. Então, eu quero que no final dessa reunião você glorifique muito a Deus pelo que você ouviu esta noite, pelo privilégio do que você recebeu. Nós vamos um pouquinho além do cego Bartimeu hoje. Amém. A gente vai um pouquinho além do cego Bartimeu. Nós vamos um pouquinho além do filho pródigo, beleza? Então, vamos lá. O livro do Apocalipse, ele é um livro desafiador, difícil, de difícil interpretação. Os símbolos, os tipos, as profecias, presente, passado e futuro, há um mix de coisas complexas, e se você não tiver cuidado e não for... esse é o problema. A gente não aprende o inglês e esquece o português. Se você não for... quando você é cuidadoso ou zeloso. Também tem uma outra palavrinha, você precisa ser cauteloso, né? Você especula e inventa um monte de coisa e tal. Meu filho disse que eu não estou aprendendo inglês, que eu estou perdendo o português, daqui a pouco eu vou pregar por mímica. A confusão vai ser grande. Então, mas existe uma leveza, a Bíblia tem uma leveza. Você lê o texto bíblico, ele já tem que te dar uma informação. Você não tem que inventar muita coisa. Ainda que você não tenha uma boa enciclopédia, um bom livro de pesquisa ou dicionário, ok. Leu a Bíblia, ela te dá uma informação. Amém. Simples, ok? Já entendeu. Você não precisa inventar nada a respeito disso. Qual é a circunstância de João aqui? No capítulo de número 5 do Apocalipse, João ele recebe um passe. Aliás, todo o livro do Apocalipse é um acesso VIP que João tem para ver a eternidade como Deus a vê. Para que ele pudesse ter a visão do Apocalipse e escrever a respeito, João recebe de Deus um passe sobrenatural, um passe VIP, uma credencial, tem um acesso. João é introduzido no ambiente da eternidade, em frações de eternidade. E João consegue agora ver a eternidade como Deus a vê. A eternidade para Deus é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Aleluia. Ao mesmo tempo. É assim que Deus vê tudo na eternidade. Para que João pudesse entender o Apocalipse, ele recebe um passe especial. E ele é literalmente absorvido pelo ambiente da eternidade. Ele começa a ver o que ele viu aqui no livro do Apocalipse. E a conversa de João
com a revelação é um barato, é um barato. Quer ver só? Se você puder dar uma olhadinha, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8, quando João começa a ser envolvido por essa atmosfera de eternidade, e ele vai tendo acesso às revelações, há algo interessante que fica claro quando você me pergunta por que o Senhor diz passado, presente e futuro em ambiente de eternidade ao mesmo tempo. Porque é exatamente assim que funciona. Veja só, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, eu vou parafraseando, criando um ambiente de diálogo, nas entrelinhas, é isso que está sendo processado, sem tirar nem colocar. João, ele já está envolvido, ele está sendo preparado para a visão, ele recebe uma credencial sobrenatural para o acesso, e aí então ele começa a ter um diálogo sobrenatural com aquela manifestação de Cristo extraordinária, surreal, sobrenatural, transcendental. E aí no diálogo fica mais ou menos assim, João pergunta, quem está falando comigo? Aí na primeira resposta fica assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega. Então aí, versículo 8 do capítulo 1. Então nas entrelinhas João diz assim, dá para melhorar? Porque ficou complicado. Se é o que eu estou pensando, me ajuda aí. Aí ele responde, tá bom, eu sou o princípio e eu sou o fim. João diz, ficou pior, não ajudou em nada, porque eu não sei nem como começou e nem sei como vai terminar. Então ele diz, então vou te dar um acesso VIP. Aí ele traz João para a visão quando ele diz assim, eu sou o que é, sou o que era e sou o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando ele diz eu sou o que é, e ele ativa um código em João do tempo presente dele. Ele entra na visão nesse instante. Aí ele começa a associar sobrenaturalmente com relação ao que é, o que então seria o que foi, e o que então viria a ser o que seria. Ele é absorvido, mas isso é uma classe muito alta. Jesus dá conta desse povo. Meu Pai, vamos lá. Ele está absorvido pela visão. Então, tudo que João vê é passado, presente, futuro, passado, presente, futuro. Porque ele começa a receber essa capacidade de ver. Nós temos os capítulos 2 e 3, com as cartas às igrejas da Ásia. Temos o capítulo 4, que é uma prefiguração do rapto da igreja, e é de onde está a revelação, versículo de número 1, de onde vem a voz de comando. E uma voz falou comigo, uma voz de cima, e quando eu a ouvi, eu a reconheci, porque era a mesma voz do princípio. Tem gente que ouve aí umas 18 vozes ao longo da vida cristã dele. Não, João diz, eu reconheci a voz, ela é a mesma, ela vem de cima e é a mesma voz do princípio. Tem alguém que diga glória a Deus? Não, agora eu estou nesse manto, agora eu estou nesse mistério, agora eu estou nessa linha, agora eu estou tocando um instrumento dos judeus, agora eu estou vestindo uma roupa de Israel. Não, agora eu voltei para a rosa vermelha. Tem gente que ouve 18 vozes ao longo da vida. João diz, olhei para cima, vi quem é que falava comigo e reconheci a voz. Era a mesma, a única de todo o princípio. Tem alguém aí que diga graças a Deus? Não é uma crítica, uma observação de que algumas pessoas, quando dão umas guinadas, doutrinárias, ficam assim meio focadas numa coisa só. Ok, vamos lá. De repente, no livro do Apocalipse, agora no capítulo 5, João, nesse passe vivo de acesso à eternidade, você não entendeu onde a gente vai parar. Quando ele, nesse ambiente, ele começa a ver o processo da intronização do Cordeiro na eternidade. Aleluia! Quando ele olha e vê, capítulo 5, que havia um assentado no trono, como ele está em ambiente de eternidade, ele sabe quem está no trono, ele sabe a autoridade que tem de quem está no trono. A Bíblia diz que ele vê que havia um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando ele olha para o livro, o que é que incomoda João? Ele sabe o que o livro significa. Ele olha para o livro e entende. Toda a história, toda a redenção da humanidade está aqui. E ele quer ter acesso àquilo.
Só que é incrível, ele consegue discernir e interpretar todos os outros valores da visão, mas ele não tem acesso ao livro. E ele entende que aquele livro traria a luz a todo o resto do tempo e toda a eternidade e tudo mais. Então ele deseja ter acesso ao livro. Quando ele tenta esse acesso, ele é impedido por um anjo forte e poderoso, dizendo: não tem acesso. De repente o anjo dá uma informação em ambiente de eternidade. E ele diz assim: não há ninguém debaixo da terra. Não há ninguém na terra. Não há ninguém no céu. Não há ninguém digno. Não há ninguém capaz. Não há ninguém em condições que possa abrir esse livro, desatar os selos e ler sobre ele. E o interessante é que quando esse anjo poderoso dimensiona essa eternidade, ele aciona primeiro no céu. Não há ninguém aqui nesse espaço celestial, sobrenatural de eternidade capaz, nem na terra, nem sobre a terra. A Bíblia diz que a visão fica dramática porque João começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Porque João tinha um registro de memória. E o último registro de memória do que é de João, o último registro de memória, era Cristo sendo a ascensão. Cristo flutuando entre céus e terra, sendo recebido em cima dos ares. Uma nuvem vai o ocultando. Anjos agora dizem: varões galileus que estáis olhando para o céu, desta mesma forma que esse Senhor subiu, vai voltar para buscar vocês. Não chorem, fiquem tranquilos, vai ficar tudo bem. Então havia um registro de memória sobre o que seria futuro, sobre o que seria apocalíptico na cabeça de João. Era quando ele vai voltar, quando ele vai voltar, quando ele vai voltar. Uma nuvem o escondeu, para onde que ele foi, para onde que ele foi. E na memória de João, Jesus foi para o céu. Ele deve estar em algum lugar junto do Pai. Ele deve estar em um lugar de eternidade. De repente João chega nessa eternidade e o anjo diz: não tem ninguém aqui. Ele pira. Ele fica desesperado. Não há ninguém capaz. Por que ele entra em desespero? Porque fazia sentido até então o que o anjo estava dizendo. E voltando para a realidade de João, quando ele diz assim: não há ninguém debaixo da terra, era verdade, porque Cristo havia ressuscitado. Não há ninguém sobre a terra, porque no registro de João era verdade, porque no registro de memória Jesus flutuava entre céus e terra. Mas quando ele diz não há ninguém no céu, na memória de João ele deve ter vindo para algum lugar, mas aqui ele não está. Então ele vê exatamente o momento em que o sepulcro é aberto, ele vê exatamente o instante em que ele flutua, mas ele vê também exatamente o momento quando ele chega. Porque quando ele entra em desespero, um dos anciões se levanta e diz: não chore mais, porque acabou de chegar o leão da tribo de Judá, e ele é capaz de abrir o livro e desatar os seus selos e ler o seu conteúdo. Isso é muito doido. Ele vê isso. E agora ele vê a entronização. Já havia acontecido. Isso já havia sido processado na eternidade. Mas João está vendo. Por exemplo, de uma vez. Ele observa o ambiente. Quando Jesus é entronizado e ele entra no céu, e ele se estabelece, aquele que está sentado no trono não dá o livro para ele. Ele toma, porque tem autoridade. Aleluia, Senhor. Ele recebe o livro. Eu vou teologizar sobre isso aqui naturalmente, porque vai longe. Mas ele recebe o livro e há uma leve discussão entre João e o ancião. E o ancião diz: eis o leão da tribo de Judá. E João diz: rapaz, na boa, eu respeito, mas para nós ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sofredor, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele toma o livro, e quando essas coisas começam a acontecer no ambiente da eternidade, a presença de Jesus ali, gente, aqui está o grosso do negócio. A presença de Jesus ali muda a atmosfera. Aleluia. E não só a atmosfera, ele muda o ambiente, ele alinha
alinha os princípios, ele alinha o propósito, ele muda, ele traz de volta um novo tempo que é chamado como algo novo começou a acontecer. Se eles estão em ambiente de eternidade e algo novo começa a acontecer, tem alguma coisa na eternidade capaz de envelhecer? Eita glória! Aleluia, Senhor! Tem alguma coisa capaz de envelhecer? Veja, aqui está o segredo do fator novo. Vinho novo, novo tempo, nova aliança, novo pacto, novo homem, nova mulher. É inadmissível que a presença do novo continue sendo resistida pela perpetuação do velho. Verdade, meu Senhor. Escute isso. Se o próprio Deus permitiu que a sua história fosse organizada em dois tempos, passado e futuro, e se o próprio Cristo se organizou emocionalmente e ministerialmente para falar sobre o novo, por que nós temos o hábito de eternizar o passado? Tem alguém aí, gente? Pega aqui que é forte. Pega aqui que o negócio é forte. Vamos lá. Olha o livro do Apocalipse, capítulo 5. Veja aqui comigo. Versículo de número 5 também. E disse um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados toda a terra. E tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então aqui tem 3 coisas que eu preciso que você preste atenção. Verso de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Versículo 9. E cantavam um novo cântico. Aleluia! Pode alguma coisa envelhecer? Pode alguma coisa ficar velho no ambiente da eternidade? É eternidade. Nada passa, nada é consumido. Mas espera aí, tem coisa velha aqui. O Senhor Jesus, ele está sendo entronizado. E a primeira coisa que se muda lá são princípios de adoração. Tem alguém aí? Aleluia! Vamos lá. Quando Jesus está no ambiente da eternidade, os anciões são tomados de uma urgência. Quando eles percebem que ele toma o livro e ele está sendo posicionado agora, ele toma o lugar como autoridade, 2 coisas acontecem, pelo menos no primeiro momento. Eu imagino os anciões com velocidade, com pressa. Eu preciso. E um diz para o outro: onde estão as taças? Onde estão as taças? Onde estão as salvas? Cadê a sua? Pega, rapaz, pega as taças e traz as salvas, as taças de oração, rapaz. E há uma necessidade de que uma nova liturgia fosse constituída, de que uma nova organização cultica, de reverência, de reconhecimento, de celebração, um novo tempo deveria ser visto, percebido naquele instante. Você consegue imaginar isso? Olha que coisa extraordinária. Preste atenção. Primeiro, eles dizem: tome as harpas. Segundo, tome as salvas. Por quê? Preste atenção. Ao longo do Antigo Testamento, eu vou falar das Hello? Ao longo do Antigo Testamento, eu vou falar das salvas primeiro. Ao longo do Antigo Testamento, Deus nunca atendeu oração por mero capricho de quem orava. Deus nunca atendeu apenas por capricho, porque alguém inventou que queria trocar de casa, que a casa tinha 3 quartos, queria uma de 1000 quartos. Então eu vou te dar. Às vezes eu fico me perguntando sobre a morte de Jesus na cruz, o que realmente significa. Vamos lá. Aí, ao longo do Antigo Testamento, eu sou vamos lá.
Isso, obrigado, irmão. Deixa esse negócio quietinho aí. Aí. No meu ouvido. Vamos lá, deixa eu suar. Ao longo do Antigo Testamento, todas as vezes que Deus atendeu orações, foi porque estava no processo, no propósito, o seu instrumento de vontade. Aleluia. O seu instrumento de propósito. Amém, meu Criador. Então Amém, ele Senhor. atendia. No Novo Testamento, as orações ou os pedidos que foram feitos a Jesus, ele diz: para que o poder do meu Pai se manifeste, para que o poder do meu Pai seja visto, Amém, meu para que eu Deus. possa atrair alguns e ouvir minha mensagem. Jesus libertou e curou por cerca de um ano e 2 meses. O resto do tempo ele só instruiu. Porque não importa como vocês veem a Jesus. Você pode vir por um livramento, você pode vir por uma cura, você pode vir por um livramento de vícios ou por uma libertação. Não importa pelo caminho que você vem. Você só vai continuar com ele pela instrução. Você só vai continuar com ele pela palavra. Um ministério, uma vida, uma história, ela não se faz pelo aquilo que você foi, mas por aquilo que o Calvário se tornou em você. Eu acho interessante que algumas pessoas, eu respeito muito, porque eu acredito no poder restaurador, claro, eu prego sobre isso, mas algumas pessoas gravitam em torno disso. Eu sou ex-tal, ex-matou, ex-destruiu, ex-roubou, ex-assassinou, ex-estupou, ex-cheirou, ex-bebeu, ex-estupou, eu sou ex de tudo. Então parece que quanto pior foi a desgraça do passado, maior tem que ser o título dele. Não é porque eu matei mais de 1000, então tem que ser no mínimo Papa. É uma associação absurda. A unção não se mede pelo aquilo que você fez. A unção de Deus é determinada por aquilo que a cruz representa em você. Essa é a grande bênção. Agora, na eternidade, existe uma preocupação pelas taças de oração dos santos de todos os tempos. Por quê? Porque quando eles olham para Jesus, eles o reconhecem como aquele que é capaz para atender a cada um em qualquer esfera, em qualquer nível de necessidade. Deixa eu contar uma história. Geralmente eu não conto história, mas eu vou contar essa rapidinho. Nós pastoreávamos uma igreja em Foz do Iguaçu, no Paraná, e fizemos uma campanha no início de janeiro, dia 1º de janeiro, no dia 1º ao dia 12. Fizemos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Foi 2011, se eu não me engano, alguma coisa assim, antes de eu vir para cá. E fizemos um trabalho com a igreja, uma dinâmica, uma atitude de fé. Montamos uma agenda anual e demos um para cada irmão, para que eles tivessem a coragem de anotar mês a mês as ações de Deus, os benefícios recebidos de Deus pela própria campanha. Fizemos uma urna de oração, estimulando a fé do povo, e eles traziam um pedido específico pela família. E eu vi quando meu filho menor, o Arthur, veio, depois que todo mundo veio, ele colocou um papelzinho em cima. Eu fiquei curioso. Ele tinha na época em torno de 7 ou 8 anos. E ele escrevia, e tudo que ele escrevia ele desenhava. E eu disse: o que ele está pedindo? O que ele colocou na urna? Eu falei com a minha esposa: o que ele colocou na urna? Como a urna era transparente, eu pude ler, pude ver o que ele escreveu. E ele escreveu assim, desenhando e escrevendo, disse: querido Jesus, arruma um dinheirinho para o papai comprar aquele cachorro que eu vi no pet shop para mim. Rapaz, eu tinha uma birra desse tempo. Um dos anos que eu preguei em Camboriú, Santa Catarina, eu estava pregando e eu falando, impulsionado sobre missões. Eu disse: você gasta milhões com o seu cachorro, você pagou caro naquele passarinho, mas não sustenta uma família missionária. O pastor Reuel Bernardino, que é o filho do pastor Cizino, naquela noite o sogro dele morreu um cachorro no sítio, o trinca-ferro dele dentro de casa. Trinca-ferro é um pássaro caro, que ele grita, parece que fala pim, pim, é caríssimo, é raro. Ele resistiu no culto e falou assim: esse pastor não sabe o que está falando. E eu, profeta, Deus vai te dar um sinal essa noite. O cachorro morre na chácara e o trinca-ferro está morto dentro da gaiola. Eu dizia: Deus está comigo, está poderoso. Eu não aceitava esse
negócio de cachorro. E aí eu fui nesse pet shop que esse menino queria esse cachorro, aí vi uma cocker americana da orelhona cara triste, R$1.500. Eu falei, Deus me livre. Vamos esperar nascer um na rua, que não custa nada. A gente mata as pulguinhas e leva pra casa. Tem tanto cachorro pra gente. Vamos fazer uma criança que dá um vira-lata pra ele. Mas vira-lata é coisinha boa. Mas eu não aceitava. Só que existem níveis de sinceridade que você atinge com Deus. De singeleza. Arruma um dinheirinho pro papai comprar um cachorro. No meio da campanha, eu trouxe alguns amigos para pregar. Eu precisei sair para ir em Catalão, Goiás, pregar. Estou em Catalão. Foi logo no princípio da campanha, foi um final de semana. No domingo pela manhã, eu terminei de pregar. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. Aí vem uma irmã e diz assim, ó, Deus mandou dar uma oferta para o senhor. Só que não é sua. É do seu filho menor, diz o Senhor. Aí quando eu chego no hotel que eu olho, R$1.500. O Senhor falou, eu compro cachorro comigo. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus não é um Deus de excessos, de ostentação, coisa ridícula dessa natureza de necessidade de se autoafirmar financeiramente. Mas Ele é um Deus capaz de fazer com que você viva bem nessa vida e tenha por fim a vida eterna junto dele. Quando o Senhor está estabelecido, ele está entronizado, a salva significa que até as orações que você acha que já se perderam no tempo, estão diante de Deus. E Ele aguarda um instante em que o seu coração se torne verdadeiro diante dEle, para que toda a glória seja dEle. Diga glória a Deus por isso. Até aqui tudo bem. Eles também tomam as harpas. Ao longo do Antigo Testamento também, logo que Lúcifer e uma terça parte dos anjos são destituídos, porque na sua ignorância ele tenta agora fazer o seu trono semelhante ao trono do Altíssimo. Ele percebe que esse é um dos argumentos dos satanistas. Os satanistas defendem que Deus só é Deus porque Ele depende de gente como eu e você para fazer dele Deus, porque sozinho Ele não pode. Essa é a defesa do satanismo. Tem algumas pessoas que acreditam assim e fazem do seu culto um culto satânico. Quando ele chega na presença de Deus, diz, o Senhor sabe o que eu quero, então faça se o Senhor quiser. Se eu não quiser, eu estou aqui. Se não quiser, eu não estou aqui. Porque não se envolve com o espírito da adoração. Todas as vezes que a expressão de adoração desaparece em você, você se torna semelhante a Lúcifer em terra. Semelhante a Lúcifer em terra. É o mesmo conceito. Quando você resiste à manifestação, quando você resiste porque você não quer compartilhar dessa manifestação de glória e de glorificação do nome dele. Quando Lúcifer foi destituído, Deus estabelece um padrão de adoração na eternidade que deveria ser mantido até então. E o padrão era esse. Ninguém falaria outra coisa a não ser santo. Santo. Aleluia. Santo. É o Senhor dos exércitos. Quando a gente ouve de forma espiritualizada, parece que a gente se emociona. Mas ouve de uma forma mais fria. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. Pense no que Ele fez por você até hoje. Não parece que é pouco? Por quê, pastor? Ninguém poderia ter uma outra expressão. Só que essa adoração se limitou à eternidade. Anjo, arcanjo, querubim, ancião, irmãos, eles já fazem isso em piloto automático. Eles nasceram para dizer santo, santo, santo. Eles não sabem dizer toma minha vida e faça de novo. Eles não dizem isso. Eles não vão à presença do Senhor em uma semana desgraçada de opressão e ação do inferno, que quer você desistir, quer fazer com que você desista de tudo, da casa, da família, dos filhos e da sua fé. E quando o diabo pensa que ele vai agora contra você a bandeira dele de derrota, você entra aqui desgraçado e começa a dizer, não vou dividir minha adoração. Aleluia! Você está entendendo? Meu amado Senhor. Cristo é tão incrível. Deus, Ele para no parapeito da eternidade para ouvir a igreja. A igreja é desejada, a igreja é esperada. Cristo olha para a mulher samaritana
Que barato! Evangelho de João, capítulo 4, que encontro fantástico. Jesus junto do tanque, vem de uma caminhada, ele decide fazer diferente. Mais uma vez Jesus está lutando pelo novo. Todo mundo dizia, não é por aí que se vai a Galileia. O caminho da Galileia é pelo caminho dos judeus e não pelo caminho de Samaria. Jesus estava com a paciência esgotada na Judéia. Toda vez que Jesus ia para a Judéia, Jesus se irritava, porque a Judéia representava o centro nervoso da religião, da tradição, da esquisitice religiosa. O Senhor dizia, eu quero sair desse lugar, então vamos para a Galileia. É por aqui que o bom judeu anda. Se eu não vou por aqui, porque sempre que a gente faz o que todo mundo faz, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas quando a gente faz o que ninguém faz, a gente encontra uma mulher no meio do caminho que ganhará a cidade toda. Céu. Aleluia, Senhor. Quando nós estamos no altar, sustentando os nossos privilégios e vaidades religiosas denominacionais, cultuando a nossa estrutura tradicional, e a cidade perece, está na hora de sair dessa Judéia e andar por Samaria e encontrar sobre quem está a unção para mudar a história da cidade. Tem alguém aí? Fala alguma coisa. Meu Deus! Falta-nos isso! Como eu vou fazer para ganhar toda a Decápolis? Como vou fazer? Não é você, é uma mulher estranha, com um monte de problema, mas vai ser a pastora daquela cidade e vai revolucionar aquele lugar. Não, mas a gente quer colocar gente de Judéia lá. Jesus diz, eu não vou pelo caminho dos judeus. O Senhor está imprimindo o novo a cada instante. Ele vai pelo caminho de Samaria, chega junto de Sicar, está o tanque de Jacó. Jesus, o tanque de Jacó. Jesus chega, dá uma olhadinha pro tanque. O tanque olha para Jesus. E aí, Jacó, como é que vai a história? Tradição, bandeira, placa, credenciais. Está vindo uma mulher ali, ó. Fonte, poço. Vamos ver de nós dois quem mata mais sede. Vamos ver quem mata mais sede. Se é toda a tua história, Jacó, ou se é a fonte que eu faço jorrado na vida. Tem alguém aí, diga glória. Eu não tenho quem mata todos os detalhes. Vamos lá. Vem a mulher de lá para cá. Jesus está na disputa. A fonte, que é Cristo. Essa fonte é a batalha de dois tanques. Está lá o tanque de Jacó. Vamos ver quem resolve mais. Se é todo o seu modelo tradicional, se é a minha forma de agir. Vem a mulher de lá para cá. Vai tirar água? Tira para mim também. Tradicionalista. A pessoa sempre quando está com conflito, tem algum problema, ela se apega a algum nível de espiritualização. Não. Porque tu és judeu, eu sou samaritana. A gente não tem toca na boca, a gente não se fala, a gente não conversa. Não, porque eu tenho as minhas convicções religiosas, eu já tenho a minha linha de luz espiritualista para seguir. Aí Jesus disse assim, você vem sempre aqui? Sim, esse é o tanque do pai Jacó. O pai Jacó bebeu ali, os camelos beberam aí, todo mundo bebeu aí. Parece aqui uma coisa extraordinária. A essa hora? Meio-dia? Você tinha que estar aqui às 6 da manhã. Porque ir ao tanque de Jacó era ir ao culto da memória de Jacó. Isso acontecia pela manhã com as mulheres que salmodiando na memória e junto da cultura de Samaria, uma mistura, porque os judeus não aceitavam. Eles deveriam permanecer junto dos principais cativeiros, mas há um rompimento e de repente Samaria tem uma acessibilidade ao que era mais moderno no tempo, com alguns excessos. Havia um conflito. Para o judeu, o samaritano era muito misturado, muito místico. Daqui a pouco vem um samaritano e as mulheres tinham que ir pela manhã para poder celebrar, transferindo cultura, religião e fé de mãe para filhos. Mas aquela mulher não tinha como ir pela manhã. Se ela fosse, ela seria linchada, porque ela já tinha namorado os maridos de quase todas aquelas mulheres. Ela tinha um problema. Só que ela tinha um conflito, ela tinha um problema. Ela ia ao meio-dia, porque ela sabia que ao meio-dia os pastores paravam para tomar água e dar água ao rebanho. Então ela foi atrás de mais um homem, porque ela era insaciável. Pecado é isso. Pecado lhe dá um padrão insaciável, repetitivo, previsível, sempre pego no mesmo problema.
É sempre pego no mesmo problema. Ele diz assim: você vem sempre aqui, claro, isso aqui é o pai Jacó, é o tanque de Jacó, é a memória de Jacó. Já falou de Jesus para alguém aparentemente espiritualmente resolvido, quer entregar a sua vida a Jesus? Não, meu pai nasceu nessa região. E eu também nasci. Meu pai morreu com cirrose, separado, enrolado, destruído, fumando, é um satanás. Mas eu vou junto com meu pai, porque eu preciso honrar meu pai. Tradição. Está entendendo? O Senhor diz assim: mulher, todas as vezes que você vem nesse tanque, você bebe dele e continua tendo sede. Você nunca consegue se saciar dessa água. Mas se tu soubesses quem fala com você, tu é que pedirias água. E eu não só te daria água, como eu faria jorrar em você uma fonte que correria para a vida eterna. Aleluia! Fonte jorrando em um lugar de deserto. Jesus está dizendo: eu posso provocar em você uma correnteza de um rio saltitante sobre as pedras. Aleluia! E é interessante que no desespero dela, no versículo 15, no capítulo 4, é o grito dela, quando o Senhor diz assim: você precisa de ajuda. Você vem sempre aqui e tem sede. Eu posso te dar sede que jorra, que te leva à vida eterna. E ela grita em desespero, diz: então me dá, porque eu não quero mais voltar aqui. Aleluia, Senhor! Aleluia! Eu não quero mais voltar aqui. Me dá. Pelo amor de Deus. O Senhor Jesus disse: ok, entendi, vamos lá. Volta para casa e chama o seu marido. E eu te dou de beber. E ela então começa a... Agora ela está nivelada. Ela está aí alinhada. Não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem. Agora eu estou falando bem para mim. Bate no braço do irmão que está ao seu lado. Normalmente eu não faço isso. Querido irmão. Diga, querido irmão. Tudo começa a mudar quando você começa a falar a verdade. Vai buscar o seu marido. Eu não tenho, disse Jesus. Disseste bem. Já tiveste 5. Nenhum foi seu. Inclusive esse que tu tens fora também não me pertence. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: você está preso em um ciclo de desgraça interminável. Você está sendo sugado por um redemoinho de dor e de vergonha. É um ciclo. Você sai de casa, vem para o culto de Jacó, bebe da água, volta para o adultério. Sai de casa, vem para o culto de Jacó, bebe da água, volta para a mentira. Sai de casa, vem para o culto de Jacó, bebe da água, volta para o culto da corrupção. Você sai de casa, vem para o culto de Jacó, bebe da água, volta para o culto do rolo, da confusão e do satanás. Você tem que romper isso aí. Aleluia, Senhor! Esse culto não está te dando vida, ele está matando você. Você tem que olhar, prestar atenção nisso, está arrebentando você. E ela diz assim: então o problema é o culto. E o Senhor nas entrelinhas: o problema é o culto. Onde está isso? Ela pergunta para Jesus: então me diz aonde a gente adora. Culto. Me mostra um lugar que eu consiga entrar. Porque uns dizem que precisa ser em Jerusalém, e nós adoramos aqui em Jerezim. Me dá um lugar que eu possa frequentar, pelo amor de Deus. As pessoas dizem: me dá um lugar que eu possa entrar, possa adorar, romper com o meu ciclo de erro e ter uma vida nova. Porque se eu tiver um lugar para adorar, eu terei um marido só, uma vida só, uma família só. Eu viverei em paz para sempre. Aí Jesus disse: a hora é, e já chegou, porque o meu Pai busca, procura. Você consegue imaginar Deus tendo que procurar alguém? Deus tem necessidade. Ouvir a aflição do meu povo no Egito. Descerei para socorrê-los. Deus precisa se mover dessa forma. Deus precisa procurar. E Jesus diz: o meu Pai está procurando gente que o adore. Aleluia! Em espírito e verdade. E esse tempo chegou. Adorar a Deus em espírito e verdade é que Deus está em todos os lugares, em tudo que somos, em tudo que fazemos. Por isso que quando você muda de cidade e você fica desesperado: eu vou desviar, a minha fé vai fracassar, porque aqui não tem igreja. Não pode, não ter um templo que você funcionava, mas a igreja tem. Ela está em você, na sua família, nas suas convicções. Aonde você estiver, você está adorando. Alguém aí diga glória a Deus. Eu preciso liberar uma palavra
sobre a sua vida. Levante as duas mãos lá em cima. Se você pode, seja qual for o ciclo que ainda esteja ativo em você, que te deixa confuso, que te deixa frustrado, que está te colocando em maus lençóis com a sua casa, a sua família, seu casamento, seu ministério repetitivo, tradicional, religioso, equivocado, carnal, em nome de Jesus, rompa esse ciclo esta noite, quebra com essa repetição que te ofende e erga-te para um novo tempo diante de Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Alguém pode dizer alguma coisa em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Você não tem ideia como você é guardado no céu. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, olha o meu coração. Hoje não fala isso. Vê se há em mim um caminho mau. Hoje não fala isso. Me cerca, me envolve, me abraça, me esconde em ti. Me leva para o teu braço, como a coça suspira pelas correntes de água. Por ti, Senhor, suspira minha alma quando entrei na presença dEle, quando estarei no seu santuário. O Senhor separa para si aqueles que lhe são queridos e Ele os ouve quando eles clamam. Os mortos não têm memória e aqueles que habitam em sepulcro não podem te louvar, pelo amor de Deus. Se Jesus pôde mudar a atmosfera do céu de adoração, culto, de resposta ao altar e de reconhecimento a quem tem a autoridade, o que é tão duro e tão difícil em você, meu irmão, que muitas vezes não consegue mudar você? Meu Deus. Se Ele consegue entrar na eternidade e dizer, vou mudar isso aqui, quero algo diferente. Até naquele instante, tudo que se cantava na eternidade era santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A partir daquele instante, versículo de número 9, um novo cântico começou a ser entoado. E agora o cântico era assim: Ele é digno, Ele é capaz, Ele abre o livro, Ele lê o livro. Sim, Ele foi morto, mas ressuscitou. O sangue dele tem poder, e com esse sangue Ele me comprou toda a tribo, comprou toda a língua, comprou todo o povo, comprou toda a nação, comprou toda a gente. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele a graça, a Ele a força, a Ele a autoridade. Ah, meu Deus do céu, tem alguém daí? Aleluia! O cântico mudou, ele envolveu anjos, arcanjos, querubins, tudo aquilo que fazia coisas diferentes, agora fazia uma coisa só, todo mundo junto. Aleluia! Aleluia, maravilhoso! Manifesta o poder da unidade e a força que existe nela através da força da adoração. Tem alguém aí, diga graças a Deus. Baixa a mão direita no seu coração, fecha os teus olhos. Aleluia! Baixa a sua cabeça um pouquinho, porque o que vem agora é muito forte. Senhor Jesus, o Senhor já nos deu muitos níveis nessa mensagem até aqui, mas o que nós vamos conquistar agora é muito forte. Então nos ajude a entender a sua voz para este tempo, porque queremos ser bênção para o seu reino e queremos estar alinhados com o propósito para o seu povo. Abre o céu sobre nós aqui esta noite. E em algum momento, Senhor, provoca em nós, ativa em nós o teu sobrenatural. Rompe com o natural da nossa vida e assume o controle pelo teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Diga comigo, glória a Deus. No ambiente da eternidade, Jesus muda. Ele muda a liturgia, ele muda a estrutura de adoração. Aquilo que era conhecido como suficiente, ele diz: envelheceu, eu quero algo novo. E capricha, porque eu estou trazendo um bando de gente doido lá de baixo. É toda a tribo, é toda a língua, é toda a nação. Eles vão chegar aqui e vão ver que eu vou aprontar aqui, Senhor. Você pensa que eles vão chegar aqui como santo? Vai não, é tribo, é língua, é nação, é gente, é povo. Esses caras vão entrar aqui e vão fazer o que você vai ver. É muita gente. Veja que
registrar comportamento, tribo, língua e nação. Você tem ideia? Você achou que a Copa do Brasil foi legal? Você tem que ver a entrada lá. Aleluia, Meu Deus do céu. maravilhoso. Nós estamos vivendo em um tempo de transição a qualquer custo, porque agora não é jamais a gente que quer, é Deus quem tem pressa. Aleluia, Senhor. Sim, meu glorioso Pai. Eu estava orando alguns dias atrás. Algumas pessoas não entendem a função do Espírito Santo exatamente. Quando você quer aprender a língua de um país, igual eu estou tentando aprender o inglês, meus filhos são fluentes, estudaram no Brasil. Meu filho mais velho fez 8 anos e meio do FISC completo, média 9,8, não precisou voltar para trás na escola, já terminou a escola, está indo para o colo, já é piloto, já tirou o brevet, voa com 19 anos, fala inglês. Meu filho menor, então, tem gente que pensa que ele nasceu lá. Até o acento é canadense. Meu filho não, ele ajusta o acento, mas ele é fluente. Mas o meu menor, canadense. E eu estou lutando, penso na prova. Ele para mim. Na cara até que lá com uma mão que é quando no ré, tá vendo? Estou quase lá. Vamos lá. Quando você precisa imergir na cultura. Pensamento, comportamento, língua, leitura, audição, ouvir, falar, escrever, para você fluir na língua. Nós precisamos fluir em Deus. Amém, meu Senhor. Amém, meu irmão. E uma das coisas que você precisa praticar é falar. E uma das coisas que nós temos que praticar com Deus é falar, através da oração. E quando somos batizados com o Espírito Santo, o exercício de orar em línguas estranhas é o grande segredo. Aleluia. É o grande segredo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 20, você tem uma instrução forte sobre isso. E quando você está em oração, você precisa investir alguns momentos orando em línguas estranhas. Se você ainda não tem, você deve buscar isso. Porque foi por isso que o Senhor também morreu. Se existe desconforto, por que eu preciso? Não sinto necessidade, ainda não estou convencido a respeito. Cuidado. Se você tem dificuldade em assimilar esse contexto, tudo mais vai ser difícil para você também. Quando você ora em línguas estranhas, aquilo que está na sua mente e no seu coração, ainda que você não consiga falar em português ou em inglês, mas você ora em línguas estranhas, aquilo está sendo traduzido em uma codificação, em um sistema de segurança de altíssimo nível que nem o Pentágono tem. Aleluia. E o diabo fica desesperado, que os demônios não conseguem entender o que está sendo processado. Isso é uma coisa que você tem com Deus. Ninguém começa orando no Espírito. Todos começam a orar na carne. Por isso que a oração na carne, nos primeiros 45 minutos, parecem difíceis. Esse é o tempo mínimo de pessoas com profunda intimidade com Deus, que deixaram estatisticamente concordado, comprovado. Você leva 45 minutos para começar a transicionar seu comportamento de oração carnal para um nível espiritual. Por isso que você começa com 3 minutos e se levanta. Meu irmão, não vai chegar, mas nem cavaca tussa. E você não começa orando no Espírito. Salvo se você está com um desespero que te consome. Mas você sempre começa a orar com dificuldade. Sim, sim. Tua presença. Aleluia. Ah, Pai. Oh, Deus. Ai, Pai. Você não começa no terra, manto, eis que terra nasce, manto, não. É dificuldade. Senhor, abre os céus. Em tua presença, o meu coração é como uma vasilha vazia. Enche com a tua graça. Segredo orar a palavra. A tua palavra diz que o Senhor separa para os que são queridos. Quando eles oram, o Senhor chama, o Senhor ouve. Eleva o meu nível como querido seu. A tua palavra diz que quando o seu povo que chama pelo seu nome, Senhor, orar, se humilhar, buscar a sua face, arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor salva, o Senhor cura e sara. Pai, quando foi que eu perdi a capacidade de chamar a sua atenção? Senhor, a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão tapados, os teus olhos não estão fechados para ouvir e para ouvir, mas os meus pecados me separam do Senhor. Pai, eleva o meu nível, cobre-me com teu sangue. É exercício. Não dá para resolver com 2, 3 minutos.
Tem um amigo que chamava no Senhor, o Joel, que a gente ia para a vigília quando começava a oração no monte, ainda na época do monte. A gente ia, o Joel orava 5 minutos, levantava e sentava numa pedra. E a gente lascava 3 horas, e o Joel. Daqui a pouco a gente levantava, desistiu, Joel? Rapaz, em 5 minutos falei tudo que eu sentia. Eu não sei que tanta prosa é essa que a conversa com vocês não acaba nunca. Ei! Oh! Exercício, batalha de oração, está na presença. Há momentos que você não tem condições de dizer, Senhor, eu tenho uma palavra para lhe dizer. Mas eu vou ficar aqui. E fica ali, cara. Fica ali. Por muito menos você fez coisa mais vergonhosa. Fica ali. Agora existe um segredo para quem é batizado com o Espírito Santo. Línguas estranhas. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, para depois você começar a falar a sua língua de razão. E nesse processo, há 2 semanas atrás, eu orava, pedindo ao Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? No mundo, Canadá, Estados Unidos, Brasil, mundo, Europa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? As igrejas envelhecendo, com pastores sob o controle, com pastores assumindo o controle, quando eles gritam dizendo assim, a igreja não é minha, mentira, é deles. Eles controlam, eles manipulam, eles ajustam a cada centímetro quadrado de demonstração de poder e domínio. Eles controlam a situação. Não é verdadeiro. E o Espírito Santo gritou dentro de mim, os homens que detêm o poder, ainda que declaram não ter, eles se organizam para uma transição ministerial visual, politicamente correto, porque eles precisam terminar a carreira bem diante das pessoas. Mas a transição da minha igreja, eu já tirei da mão deles a tempo. E já estou fazendo. O que está acontecendo? Alguma coisa está sendo... parece que eu não tenho mais domínio, parece que eu não tenho mais poder, eu não sei. Eu tenho culto de adoração, mas parece que eles querem mais. Eu sempre preguei, mas parece que agora não gostam mais de me ouvir. Param no tempo sob o controle de uma preguiça tradicional, achando que tem tudo sob o controle, estão tentando terminar bem a sua imagem ministerial e Deus os atropela com uma transição, porque a igreja é de Deus. Vocês estão transmitindo ainda? Nossa, eu não prego mais lugar nenhum a partir dessa. Não, você quer ver? Vou falar. Vocês aguentam? Glória a Deus. Um dia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Jesus, ele tem um dia agitado. Ele vai a Gadara e libera um endemoniado possuído. Jesus fica apaixonado por aquele endemoniado. Essa mensagem eu preguei em Camboriú 2009, o Gadareno. Dizem para Jesus, Jesus, esse cara é louco. Jesus, verdade. Pô, os demônios jogam esse cara no sepulcro. Jesus, e daí? Ele sai de lá sozinho. Endemoniado? É? Fantástico. Jesus, os demônios acorrentam esse homem. Sério? E ele quebra as correntes sozinho. Sério? Fantástico esse cara. Se possuído por demônios, ele rompe o sepulcro sozinho e quebra as correntes sozinho. Imagina se eu entrar na vida dele. O que ele não faz com a minha presença dele? Eu quero conhecer esse cara. Jesus atravessa o mar, o caso desse indivíduo. Esse é o cara que rompe sozinho. Ele rompe sobre o cara, liberta ele, e ele se torna um grande evangelista de uma igreja importantíssima. Jesus sai dali, volta de novo, vai para outra margem. Uma multidão o espera. Ele tenta transitar entre a multidão, mas está complicado. Quando ele tenta avançar um pouco mais, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, discreto, estava envergonhado,
Ele tinha uma relação complicada com Jesus. Mas ainda assim ele tenta e diz em desespero: Jesus! Ele está prostrado. Ele tira Jesus do meio da multidão. Ele consegue, prostrado, ele tira Jesus de lá. E Jesus vem e diz: você está preocupado? O que está acontecendo? Minha filha morreu. Está morta. Jesus disse: você aguenta as pontas, cara? Não dá para ir agora. Mas eu vou contigo para casa. Senhor, morreu. Morte morreu. Morreu. Não dá para esperar. Não, ele fica quietinho. Ele não diz nada. E ele disse: vou contigo para casa. Mas agora não. Espera um pouquinho. E Jesus esboça o movimento. E de repente uma mulher, que diz a Bíblia que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, havia despendido tudo com muitos médicos, nada adiantou. Hemorrágica, sangrando. Ela não podia chegar perto. Ela correria o risco de ser apedrejada, morta, escondida. O que ela faz? Ela provoca um acesso. Lembra quando eu disse ontem, porque veio ontem, sabe? Irmãos, vamos parar de espiritualizar além do que já está espiritualizado. O que passa disso é emoção. Deus não trabalha com a emoção do orador. É diferente a emoção com ousadia. Ela provoca um acesso, pastor Maurício, ilegal. Porque ela não podia se aproximar legalmente como todos os outros que tentavam o acesso a Jesus, porque ela era conhecidíssima ali. Uma mulher hemorrágica imunda. Então ela provoca um acesso ilegal por trás de Jesus. A gente espiritualiza. Eu acho bacana. Tem uma canção que eu gosto muito. Pra tocar no manto, na rola do manto, tem que estar prostrado pra tocar. Em setembro eles estão lá. Davi Sassi e a banda vai lá. No manto. Fantástico. Mas tá bom. Vamos trabalhar agora. Contexto. De forma ilegal ela provoca um acesso para tocar a obra de Jesus. Olhando para o rostinho de vocês, tem gente que está preocupado, né? Pastor Maurício, professor, explica, eu fico sozinho. Ela provoca um acesso ilegal. Quando ela toca, virtude. Aleluia, Senhor! Aleluia, meu Cristo! Jesus não foi à casa de Jairo porque ele precisava daquele instante. Aleluia! Ele diz: quem fez isso? Pastor Maurício, vamos junto aqui. Quem fez isso? Quem me tocou? E os discípulos diziam: Senhor, a multidão te oprime, te aperta. Parece que eu estou vendo aquele assessor político. Senhor nobre senador, muita gente. Senhor, é muita gente no ponto 8, está arrebentando. Deixa eles parados, os caras te tocam. Não. De mim saiu virtude. Aleluia! Alguma coisa aconteceu aqui. Quem foi? E a Bíblia diz: e ele mesmo começou a procurar quem havia feito isso. Veja o interesse de Jesus. Vocês não querem procurar? Eu procuro. Alguém aqui? Alguém. A mulher, temendo e tremendo, aproximou-se e começou a contar-lhe toda a verdade. Segundo o historiador, até hoje, o judeu, quando tem uma filha, ele presta um culto de arrependimento e vergonha. E diz: Deus, perdoe-me por ser incapaz de ser pai de homem. Porque ter uma menina ainda é vergonha. Ainda é vergonha. Agora, ter uma menina e ainda perceber que quando ela cresce, porque a função da mulher era gerar filhos. Então, se você tem uma filha, você descobre que ela cresce estéril, ou ela tem problema de um fluxo sanguíneo que no início da sua vida de moça não cessa. O historiador diz que quando a menina tinha a sua primeira menstruação, já falei tanta confusão, eu estou constrangido por falar isso. Mas quando ela tinha a sua primeira menstruação, o pai pegava a roupa da cama, o colchão e a cama, levava para o lado de fora e queimava.
Isso era vergonhoso para ele. Agora descobre uma menina que está dentro de casa aos 11, 12 anos, menstruando pela primeira vez. Passa 7 dias, 14, 20, 30, 40, 50 e não para. Esse homem, diz a história, que eles tiravam essas moças de casa e levavam para o lado de fora da vila, aonde elas dividiam o espaço com o mesmo vale dos leprosos. Havia uma casa de meninas com problemas dessa natureza. Elas eram cuidadas por senhoras idosas que acompanhavam o ciclo. Não, isso aí deve estar desregulado, já melhora. Passa 2 meses não melhora, 3 meses não melhora, 1 ano não melhora. Ela despende o que tem, o pai está falido, o pai a abandona e ela fica 12 anos lá. Essa mulher tinha em torno de 24 a 25 anos mais ou menos. Num ciclo de vida normal, já teria sido mãe, já teria filhos, ela estava lá. Ela ouve que Jesus vem. Ela provoca um acesso legal. Ela começa a contar essa história para Jesus. Eu sofro aqui há muitos anos. Perdi tudo que eu tinha. Ela conta essa história. Aí o Senhor diz, filha. Lembra que ontem a mulher, ele só disse mulher? O Senhor atrai ela e diz, filha. Eu não sei para onde foi o seu pai. Agora você descobriu que você tem um que é acima de tudo que você pode imaginar. Filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai em paz. Meu Deus. Fique curado. Essa mulher sangrou durante 12 anos. E ela perdeu vida. Quanto de vida que essa mulher não perdeu? Ela está doente, morrendo, sem vida, sem gerar. Veja que curiosamente, por que elas estão conectadas? Ela tem uma conexão poderosa com Talita, que curiosamente, diferente dela, estava na flor da idade com toda a força para gerar, mas também morria. Uma morria velha sem poder gerar e outra morria nova sem poder. Mulher na Bíblia sempre terá sinônimo de igreja. Amém. Mulher na Bíblia sempre será sinônimo de igreja, produtividade, geração, filhos, vida, multiplicação. Por isso que o Senhor tem uma noiva e a igreja é comparada a uma mulher. Aleluia. Só os espirituais. Essa é uma pérola muito alta, muito valiosa. Nós temos dentro dos nossos templos 2 igrejas. Uma envelhecida e orgulhosa. Seu fluxo está comprometido. Ela não gera mais ninguém. Ela não produz mais efeito de vida nas pessoas. Só que ela é tão orgulhosa, pastor Maurício, que ela precisa continuar ativa, nem que for por um acesso ilegal, através de eventos, movimentos e vigília, e faz congresso, e faz o fogo do autismo, o fogo do mistério. Mas ela precisa criar uma situação, nem que for pela ilegalidade, para dar a ideia de que Cristo está operando. Obrigado, meu Senhor. De que Cristo está fazendo alguma coisa ali. Não, porque nós não podemos abrir mão. Isso é muito orgulho. Você parar no tempo e dizer, paramos de produzir. Não geramos mais ninguém. Tudo que sai de nós é morto. Tudo que a gente gera divide igreja, mata pessoas, persegue pessoas, inveja todo mundo. É uma coisa estranha. Onde chega, já chega com espírito de divisão, de tumulto, de maltrato, de roubar as pessoas, de roubar as coisas. Tudo que gera é doente. O único acesso que tem é ilegal. Só que Jesus é tão extraordinário que ele não despreza essa igreja. Ele se importa com ela, porque ela tem seu valor.
Ela tem o seu momento na história, ela tem a sua raiz ali, ela tem o seu alicerce. Porque a proposta do novo de Deus não é simplesmente destruir, apagar com a memória do que envelheceu. Pelo contrário, é conservá-lo ali com aquela base incrível da ousadia, da disposição, da coragem, da força, mas para poder estabelecer algo novo, que está pronto para gerar, que está com toda a condição para fazer uma história incrível, mas que não se levanta viva enquanto a antiga não reconhecer seu orgulho. O Senhor não pode ativar uma Talita enquanto uma mulher sangrando e legal não vem até Ele contando: Senhor, eu não produzo mais nada faz tempo. Eu me lembro quando o avivamento começou a ser processado no Brasil, e com datas poderosas como, por exemplo, fundação da Assembleia de Deus, 1911, batismo com o Espírito Santo, a dinâmica das cruzadas, a ousadia da libertação, depois todo o processo de renovação. Me lembro de uma reunião pela Assembleia de Deus Americana aqui nos Estados Unidos, e os pastores orando, dizendo: ó Pai, abre-nos a visão de como vamos promover o avivamento sobre o mundo. E o Senhor diz assim: vocês já passaram. Estou tirando essa chama, implantando na América Latina. Estou liberando sobre os latinos, sobre aqueles que têm a língua portuguesa do sul e da língua hispana. Hoje os latinos vivem uma das maiores histórias de impacto e ação de avivamento. E o Brasil em pouco tempo se tornou uma explosão de manifestação e poder e adoração. Mas alguns se esquecem que Deus, Ele tem um alinhamento sempre em constante ajuste, em constante alinhamento de propósito, ajuste. Ele provoca o ajuste porque o tempo é dele. E às vezes nós nos orgulhamos dessa trajetória, e tem gente que está completamente sem gerar, não produz feito, não produz filhos, não gera pessoas, não produz efeito de cura e milagre dentro de casa, tem um rancor e tem uma vaidade, um orgulho ministerial, mas assim, mesmo incapaz, fica provocando ilegalmente através de uma manifestação, até pela memorização de dons. Tem gente que consegue profetizar pelo mesmo perfil de pessoa em várias reuniões. Parece que a profecia se combina porque está memorizado. Tem que provocar ilegalmente a presença para se autoafirmar que Deus é comigo. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, tem uma igreja nova que ainda precisa gerar. Ela quer se levantar, ela quer correr, ela quer saltar, ela quer profetizar, ela quer gerar filhos. Ela não quer mais se ater ao quanto você pode ter de credenciais, mas o quanto você pode ser útil à vida das pessoas, porque a igreja é gente que cuida de gente. Aleluia! Uma cidade não é ganha pelo tamanho do prédio que você constrói nela, mas é o quanto de Deus há dentro da casa, das famílias, enquanto nós somos importantes uns para os outros. A palavra koinonia vai muito mais além de comunhão e mesa. A palavra koinonia significa que o tempo que você passa comigo, o quanto eu deixo você melhor, o quanto eu te acrescento. Não, eu vou deixar essa casa, eu vou abandonar tudo isso. Não faça isso, calma. Deus tem uma palavra, vamos orar até que Deus mude, ou até que Deus deixe, que se deseje que ao contrário, até que as coisas se estabeleçam como uma via de fato. Mas por enquanto, fique paz, fique tranquilo, vai dar tudo. O quanto eu passo com você, o tempo que eu passo com você, o quanto eu sou capaz de acrescentar a sua vida. Eu estou sentado em casa, os meus filhos chegam perto de mim, o meu menor senta perto de mim e diz: pai, conta aquela história bíblica de novo. Vou contar, porque eu conto ela diferente. Eu não conto ela como religiosa. Porra, ver um cara na Bíblia é muito legal. O cara é um cara esperto. O nome dele era Josué. Tinha um outro muito mais poderoso do que ele. Ele era um líder estabelecido por Deus. Mas grandes memórias religiosas passam com o tempo, mas o propósito permanece. Guarda uma coisa, meu filho. Deus olhou para aquele homem, Josué, e disse assim: serei contigo como foi com Moisés. Porém, tenha ânimo, tenha força, e nunca se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Filho, Deus garante a unção, mas Deus não garante a promessa.
posição, mas não garante a promessa. Ela se perde pela nossa incapacidade de responder. Verdade, Senhor. Verdade, Deus grande, Senhor. Certeza que Deus tem. Existe uma igreja diferente. Porque ela está sendo alinhada. Deus está provocando essa transição. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente tenha a sensação que não passa pelo nosso controle, Deus está dizendo: mulher, vai em paz. A tua fé te salvou. Filha, fique livre desse mal. Agora, eu preciso ir para a casa de Jairo. Há um tempo novo. Eu preciso gerar alguém que está forte, está novo. Como que foi ativado o útero de Talita? Pelo espírito da paternidade. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Não é o pastor administrativo de imposição. É o pai geracional. O pai vai a Jesus. Porque nós temos costume de levar os nossos filhos para a igreja, né? Cuida aí, pastor. Jairo diz assim: chega de empurrar filho para a instituição. Jesus vem para minha casa. Aleluia, Senhor. Eu, como pai, vou levá-lo para casa. Nós teremos um novo tempo. Quando os nossos tempos não forem memoráveis só porque a presença de Deus nos encheu. Porque a coisa mais triste que existe é um tempo cheio e uma casa vazia. Coisa mais triste que tem é um homem extremamente pregador no altar, mas sem qualquer capacidade de testemunho dentro de casa. Pelo amor de Deus, nosso avivamento chega quando Cristo voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele ativa alguns códigos geracionais da última hora da igreja. Primeiro, o retorno pelo espírito da paternidade. Nós precisamos nos tornar pais espirituais, de uma geração de filhos espirituais, e transferir um caráter de DNA poderoso, não corrompido. Ah, pelo amor de Deus. Aleluia, Senhor. Mandará santo. Aleluia, Senhor. Duas coisas. Primeiro, você quer viver um avivamento genuíno e fazer parte desse novo tempo de Deus, porque senão ele vai te atropelar. Ele já fez isso outras vezes. Ele não espera o capricho. Não espera o capricho. Primeiro, o espírito da paternidade tem que ativar você de novo. Amém, Senhor. Você tem que parar de se preocupar com o tamanho da credencial que você vai receber no púlpito. E quanto de Deus você vai conseguir gerar nas pessoas. Aleluia. A sua primeira base paterna é a sua casa. Depois os seus amigos mais próximos. E depois os amigos deles. Sem se importar. Sem se importar se você vai ser um dia coroado aqui em cima. Porque esse lugar, meu irmão, não é para todo mundo. Esse é um lugar de exposição. O púlpito tem luz. Quando você sobe aqui, ele mostra tudo que você tem. Mas ele mostra também absolutamente o que você não tem. Mas é teimoso. É teimoso, quer permanecer. Porque vem de uma geração que lhe impôs. Você tem que ter o exercício do comando, porque você tem uma tendência. Você não está dizendo: deixa ele ir para a casa de Jairo. Pelo espírito da paternidade. Segundo, precisamos reduzir o nosso relacionamento de governo e avivamento. Uma multidão está morta, não tem jeito, isso aí não tem o que fazer, é muito novo, é muito nova, não sai nada daí. E o Senhor começa a selecionar a equipe de governo. Você e você. O resto sai de perto de mim. Só vocês entrarão comigo na casa. Aleluia, Senhor. Não reparta com quem não comunga daquilo que você sente e daquilo que você está cheio. Não abra, não fale, não comungue, não reparta da sensação, do impulso, da ação, da graça de Deus ativa em você. Limite o seu espaço. Aleluia, meu E disse o Senhor Jesus: Talita, levanta-te. A menina se levanta e se acerca. Dá-lhe voz de comer.
Cuide dela. Aleluia. Acredite nela, alimente nela, apoie ela, ande com ela, estenda a mão para ela. Ajude-a a crescer. E Ele o faz para quem? Para uma equipe de governo que crê e para pai e mãe. Amém. Amém. Jesus é simples na sua maneira de estruturar. Enquanto eu estou pregando aqui, dentro de mim queima, arde o desejo de que você saia daqui como mãe e pai espiritual de uma geração. Que os dias que o Senhor te der daqui para frente, você gere pelo menos, no mínimo, 1000 pessoas através do seu testemunho, da sua vida, da sua história, das suas mãos. Olhe para as suas mãos, olhe para as suas mãos, abra os olhos, olhe para as suas mãos. Aí das suas mãos passarão filhos espirituais poderosos. Aleluia. Pessoas incríveis que chegarão na sua vida destruídos. Mas essas mãos que você tem e Deus te deu, elas serão usadas para curar, para restaurar, para levantar, para pôr de pé, para trazer de volta. Deixe Deus fluir através da sua vida. O reino de Deus não pode ficar travado pela tradição, pela história. Ele não pode ficar travado pela vaidade de alguém. Ele precisa passar por nós. Meu Deus do céu, tem alguém que está entendendo isso? Fica de pé comigo um instante em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Santo, tu és santo, Deus Senhor. Pastor, só deveria estar pregando numa convenção de pastores. Essa mensagem não entra lá. Jesus olhou e disse: Pai, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Jesus está dizendo: tem muita coisa para fazer, mas os profissionais que deveriam fazer são poucos. E Deus disse: não se preocupa com profissionais, não. Olha aí a gente que eu coloquei para te ajudar. Aleluia. E quando Jesus olha para o povo, Jesus se assusta e diz: Pai, como? São como ovelhas no meio de lobos. É gente simples. Como é que eu vou colocá-los assim no meio de lobos? E o Senhor Deus diz assim: Filho, coloca neles a minha palavra. Aleluia, Senhor. Mas não são pregadores, não são profetas, não são mestres. Eles são ovelhas no meio de lobos. Filho, diga para eles que quando eles entrarem dentro de uma casa, se tiver paz dentro dela, liberem paz sobre ela. E haverá paz para sempre naquela casa. Porque a pregação deles, meu Pai, eles vão entrar na casa e vão dizer: paz esteja nessa casa. Aleluia. Aleluia, maravilhoso, Senhor. Jesus instruiu tudo diferente. Eu não sei de onde tiraram isso. Jesus ensinou diferente. Você faz parte de um tempo, um dos mais difíceis da história da igreja do mundo. Todas as outras gerações tiveram razão para esperar Jesus voltar. Nenhuma teve tantas evidências nítidas, claras, gritantes, audíveis, audiovisuais. Deus não está falando, Deus plantou um outdoor pela rua, gigante. O que essa geração tem de que Cristo vem. Aleluia, meu Senhor. Sabe por que você existe até hoje? Sabe por que você está de pé até hoje? Porque você é um canal geracional, apostólico de Deus poderoso. Você não tem ideia do que você vai gerar, do que vai ser produzido através da sua vida. Você está entendendo? Tem alguém aí, meu Deus? Fecha os teus olhos um instante e fala com Deus. Ei, meu Deus. Jairo, não dá para seguir enquanto essa mulher não me tocar. Eu preciso que ela reconheça Jairo. Eu preciso dela perto de mim, Jairo, para eu dizer para ela: calma, fica em paz, a tua fé te salvou. Você trabalhou bastante, mas eu preciso levantar uma geração com força, com vigor, com ânimo, com disposição. E preciso que vocês deem de comer para eles. Eu liberei uma palavra
nesta noite que as nossas disputas não serão mais por púlpitos, por credenciais, por coroas humanas, por placas denominacionais. Não lutaremos mais para saber quem será o próximo faraó, quem vai ocupar o melhor trono, qual será o tamanho do nosso anel, ou quantos diplomas haverão na nossa sala. Nós estaremos debaixo de uma graça, de um homem que vive o novo pacto de Deus, uma nova e viva aliança, onde as casas desta cidade de Atlanta, Marietta, Kennesaw, toda esta terra americana será cheia, 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 cheia de Deus. Ah, meu Deus, eu profetizo, Jesus está voltando para a tua casa esta noite. Alguém entende esta palavra? Ah, meu Deus! Aleluia, maravilhoso Senhor. Maravilhoso, precioso. Feche os teus olhos. Talvez para alguns foi apenas uma performance de púlpito. Ele prega direitinho. Mas para alguém aqui é o divisor de águas na sua vida. Você entendeu porque você nasceu. Você entendeu porque que a sua alma estava com tantos conflitos. Talita, levanta-te. Levanta-te. Jesus está voltando para casa. Que termine o tempo de templos cheios de filhos desviados dentro de casa. Que pare o tempo de templos cheios e adultério dentro de casa. Que cesse o tempo de templos cheios e casas vazias. Eu vou pedir ao Espírito Santo que toque você de uma forma especial e diferente. E você vai saber que é a presença dele. E debaixo dessa atmosfera, você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar. E vai encontrar um lugar aqui para você. Espírito Santo, toca esse povo. Traga-os ao altar, meu Deus. Levanta-te, Talita. Se o Senhor não tocar, eu não posso fazer mais que isso. Se o Senhor não mostrar, ninguém vai ver. Se o Senhor não tocar, ninguém vai sentir. Se o Senhor não falar, ninguém vai ouvir. Ministério de louvor, se pudesse organizar para adorar. Espírito Santo, toca este homem, toca esta mulher para voltar. O Senhor teve 12, desenvolveu com 3, levou um para ver a eternidade.
adorá-los um pouco mais esta noite, Senhor. Senhor, ajuda esse moço nos conflitos dele. Ajuda esse homem, Senhor. Quebra, Senhor, o nosso nome. Leva-nos para a cruz, Senhor. Trabalha. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de glorificar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Tira-nos da zona de conforto, Senhor. Quero orar por você que acredita que Deus pode usá-lo nesta última hora. Sai do teu lugar, vem para o altar. Vem para o altar dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero orar pelo pai que precisa de ajuda no seu sacerdócio familiar. Quero orar pela mãe, eu quero orar por um filho, eu quero orar por alguém. Sai do seu lugar, vem orar. Sensação de que alguma coisa morreu. Todo avivamento será precedido por um caos. Mas todo avivamento será provocado por uma atitude de adoração, oração e fé. E enquanto oravam,
encheu-se o lugar. Fica de pé onde você está. Aquela canção em inglês sobre o céu que vocês cantaram. O céu é aqui, o céu está aqui. Vamos preparar elas. Fecha os teus olhos. Levante as tuas mãos assim. A tua intercessão agora não é por você, é pela igreja, é por um tempo. Eu tinha 12 anos de idade quando eu consegui entender a seriedade de uma pregação. Eu disse: é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Então o Senhor me chamou e eu ouvi a sua voz. Levante as duas mãos em cima. Traz, Senhor, o céu sobre nós agora. Fenda nos céus e desçam até nós. Acende o teu fogo, meu Deus. Faz queimar os gravetos. Aquece a água. Toda a antiguidade nunca se viu, jamais se ouviu, jamais se percebeu um outro Deus. Vai orando em línguas estranhas. Senhor Jesus, se ainda há tempo, se eu sirvo, comece agora o teu propósito, que o teu reino não pare em mim, mas flua através de mim. Se você crê nesta palavra de oração, recebe o que do céu vai descendo sobre nós. Enche a tua mente. Senhor, provoque em nós, cria em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus.
tem 1 minuto para fazer um pedido a Deus agora. Eu quero que você diga assim: Senhor, me dá um sinal desta noite. Eu quero ver isto. 1 minuto. Feche os teus olhos. Pode dizer: Senhor, me dá um sinal desta noite. Eu quero ver isto acontecer. Pelo menos eu preciso ver o início desse tempo, desse milagre, desse propósito, dessa... Diga o nome, diga. 40 segundos. Uma narabaixo. 20 segundos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim seja na sua vida a partir de hoje. Diga graças a Deus. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Antes de você voltar para o seu lugar, os que estão em pé podem me ajudar também. Eu quero que você abrace pelo menos 2 ou 3 pessoas, uma de cada vez, não tenha pressa. Abraça e diga assim: Talita, levanta-te. Diga: Talita, levanta-te. Jesus. Um aplauso longo e demorado. O aplauso que damos a Jesus não pode ser igual nem inferior ao que damos aos homens. A Ele a glória. A Ele o louvor para sempre. Diga comigo, graças a Deus. Vamos ser sempre instantezinho. Aleluia, poderoso Obrigado, Senhor. obrigado. Glórias a Deus. Receba esta palavra sobre a sua vida. Amém. Eu quero agradecer você que ficou até o final, permaneceu fiel. Foi agradável você ter ficado aqui até o final. Deixa eu me falar rapidinho. Quando você sair ali, eu tenho alguns materiais que me ajudam muito. É assim que você pode me ajudar. Eu estou à vontade de ajudar o Senhor. Você pode me ajudar assim. Quando você sair ali, dos 7 livros que eu tenho no Brasil, eu tenho 3 aqui que eu consegui trazer. Eu tenho o poder da palavra, dinâmica e criatividade dos sermões.
Você vai ver porque que eu prego diferente. Eu compartilho muita coisa aqui. Você vai ver algumas das nossas cruzadas que fizemos durante 3 anos no Brasil. Aqui atrás. Dinheiro, prosperidade e riqueza ao seu alcance, a luz da Bíblia, porque eu nunca ouvi falar tanta baboseira nesses últimos dias, tanta confusão. Se você me ouviu pregando, todos os assuntos têm o mesmo tom. Então esse livro sobre dinheiro aqui é diferente de tudo que você já ouviu. Eu recomendo, está acabando, foi um dos que mais saíram ontem, acho que não sei, deve ter alguns, não são muitos, 4 ou 5 talvez. E Princípios da Honra do nosso seminário. Foram 22 mil livros vendidos em escolas, seminários ministrados, foram 22 mil alunos no Brasil antes de eu vir para o Canadá. E é um livro que me deu muita alegria. Há 3 livros de honra, esse aqui praticamente esgotou.